Graça e paz, amados. Vamos iniciar hoje com a leitura da Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 12, versos 14 a 17. Hebreus 12, 14 a 17, que é o texto base para o nosso estudo. Hebreus 12, 14 a 17. Diz assim a palavra do Senhor: segui a paz, vamos ler juntos, vamos? Segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando, vamos lá? Sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento. Bom, esse texto é extremamente difícil em termos teológicos, porque tem muitos desdobramentos teológicos nesse texto, mas nós não vamos entrar em questões teológicas desse texto. Nós vamos tratar do tema que nós estamos tratando aqui, que é a questão da amargura. Nós estamos continuando com o nosso tema Feridas da Alma, e dessa vez nós vamos tratar sobre a amargura. Na aula passada eu comecei dando um exemplo, o exemplo de um homem chamado Aitofel. É um homem bem conhecido na teologia do Antigo Testamento, principalmente, porque foi um diplomata, foi um chanceler, foi um homem importante, foi um conselheiro do rei Davi, que acabou traindo o rei Davi na guerra civil de Israel, junto com o filho de Davi, Absalão, e Aitofel acabou suicidando. Ele é conhecido como Judas do Antigo Testamento, porque é o primeiro judeu que nós temos notícia na história bíblica que suicidas. Algumas pessoas colocam o rei Davi como suicídio, o rei Saul como suicídio, mas nós temos algumas questões. Suicídio mesmo foi o de Aitofel, ele se enforcou assim como Judas. E quando você vai ver a história de Aitofel, você descobre o que nós chamamos da pior doença psicossomática. Na minha opinião, e eu acho que eu não estou errado nesse ponto, de todos os distúrbios que nós temos, de todos os problemas psicossomáticos que nós temos, na minha opinião, a pior delas é a amargura. E a Bíblia parece deixar isso bem claro. Na minha teologia, a Bíblia deixa bem claro que de todos os problemas e distúrbios, eu estou colocando distúrbio psicológico por causa da linguagem popular, porque é assim que as pessoas veem, mas na realidade não é um distúrbio psicológico. É bom sempre lembrar disso, viu? Nós estamos sempre vendo esses assuntos à luz da palavra de Deus. Nós não estamos vendo esses problemas psicossomáticos à luz da psicologia. É sempre bom repetir, porque você faz uma comparação do que eu estou dizendo, do que a mídia fala, do que a psicologia secular fala. Então, preste atenção. Eu usei a palavra distúrbio psicológico porque é o modo que se trata. Mas para nós cristãos, para nós crentes, a Bíblia não trata como um distúrbio psicossomático. E se a Bíblia não trata como um distúrbio psicossomático, trata como o quê? Começa com P, termina com cado. Para a Bíblia é pecado. E é por isso que tem cura. E é por isso que tem tratamento à luz da palavra de Deus. Porque pecado se cura com reconhecimento, arrependimento, fé e abandono. É simples assim. Aitofel era um homem amargurado. Amargurado, creio eu, por uma inveja que ele tinha de Davi, mas principalmente porque ele era avô de Batseba.
Batseba, a mulher que Davi adulterou com ela e acabou matando pessoas, inclusive o próprio esposo dela, por causa dela. Mas se Davi pecou, se a neta dele também pecou, Aitofel fez pior ainda. Porque a amargura é algo tão terrível que deixa você com raiva de algo e você faz pior do que o que te fizeram. Aitofel foi a pessoa que deu conselho a Absalão para estuprar as mulheres de Davi em público. É o primeiro cine pornográfico do mundo não, mas da história de Israel foi Aitofel que me mandou fazer. E quando ele deu esse conselho, Absalão estuprou a própria neta dele, a Batseba. Ou seja, se ele estava tão indignado porque Davi tinha traído, pecado com Batseba, como é que ele dá um conselho desse? Davi pelo menos não estuprou Batseba. E ele aconselhou o seu filho, o Absalão, fazer isso com sua própria neta. Porque a amargura é algo tão terrível, que te cega de tal maneira que você comete pecados piores do que aquele que você condena. É isso que a amargura faz. A amargura te deixa tão egoísta, que qualquer coisa que não esteja de acordo com a sua vontade, você chega ao ponto de tirar a vida como Aitofel. Só porque o conselho dele não foi ouvido, ele foi lá e se enforcou. Isso é a amargura. Aí eu passei a mostrar para os meus amados irmãos como é que a Bíblia trata a amargura. De novo, como é que a palavra de Deus, a Bíblia, trata a amargura. Como é que um pastor, um cristão, um crente tem que ver a amargura. A primeira coisa que nós vimos é que a Bíblia mostra que a amargura é algo extremamente perigoso. Se você tem um problema de amargura no seu coração, se você carrega com você há muito tempo um problema de mágoa, de amargura que você não consegue superar, e eu entendo bem isso porque eu já passei por isso, já carreguei isso durante muitos anos na minha vida, e graças a Deus que eu consegui me livrar desse câncer que é a amargura. A Bíblia mostra o perigo que é, para você acordar, para você tentar tratar isso. E não adianta você vir aqui na CIEB, ouvir a palavra, a pregação e sair do mesmo jeito. Olha o que a Bíblia fala. A Bíblia diz que a amargura é um perigo. Pode passar, irmão. Ela diz que a amargura, nesse capítulo que nós acabamos de ler, é algo que você tem que ter atenção total. Ele diz, atentando diligentemente. E a palavra que o autor de Hebreus usa aí, como eu falei na aula passada, é uma palavra tirada da medicina. A palavra episcopuntes, uma palavra tirada da medicina, que significa um médico de plantão, vigiando um paciente, pronto para fazer uma intervenção. Isso é o que significa episcopuntes na língua grega. É um médico de plantão, observando um paciente na cama, pronto para intervir. Então ele diz o seguinte, faça a mesma coisa, seja como um médico de plantão, mas não é um médico impotente, é um médico com conhecimento e pronto para intervir, para fazer uma intervenção, qualquer que seja ela, invasiva ou evasiva, não importa o que seja, para tirar de você, não é uma árvore de amargura, é para tirar de você, se por acaso surgir o quê? Uma raiz de amargura. A raiz de amargura já é um perigo para você. Então ele usa esse conselho na Bíblia. Esteja pronto, atento, vigie atentamente. Aí o que acontece com muitos de nós? Aconteceu comigo também. Por isso que eu falo, não tenho vergonha de falar dos meus erros, dos meus pecados. Durante anos eu carreguei isso. Anos, mágoa, amargura. Até o dia em que eu comecei a estudar a Bíblia, eu vi essas coisas aqui. Eu disse, meu Deus está dizendo para mim há anos, olhe, vigie, arranque isso do seu coração. Não só não arranca,
que já é um erro, como ainda por cima, alimenta. E aí você é crente, você crê em Jesus, você sabe que a Bíblia é a palavra de Deus, você sabe que esse é o caminho certo, mas não consegue viver uma vida plena no Espírito, não consegue ter alegria, não consegue ter paz. Todas essas promessas da Bíblia, a paz que excede todo o entendimento, o amor que não pode ser separado, toda essa vida que a Bíblia descreve em Cristo Jesus, não é uma realidade. E o problema não é que você não tenha fé, não é que você não creia na Bíblia, não é que você não goste de Jesus, não é que você não goste de Deus, não é isso. É que entre a sua crença, o seu amor por Jesus, tem algo chamado amargura, que tira o sabor da vida cristã. De novo, eu não quero entrar em problemas teológicos aqui, porque esse texto dá pano para as mangas, mas ele chega a dizer aqui um pouquinho na frente, que não haja nenhuma raiz de amargura, que brotando separe você da graça de Deus. Olha o versículo 15, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. E ele dá o exemplo, sabe de quem? De Esaú. O problema de Esaú, meu irmão, era amargura. Ele era amargo, amargurado e amargurava as pessoas perto dele. Amargurava pai e mãe. E a amargura foi tão grande que Esaú foi condenado, se separou de Deus, da graça de Deus, por causa das suas amarguras. Muitas delas por culpa dele. Foi ele que vendeu o direito de primogenitura. Nunca teve. Ele passou mais de 20 anos querendo matar o próprio irmão, por uma coisa que ele errou. Vocês conhecem a história, não conhecem a história? Que Esaú vendeu o direito de primogenitura, passou 20 anos com ódio no coração. Tudo que era de Deus, ele fazia o contrário. Odiava o pai e a mãe, porque o pai abençoou o irmão e deu ao irmão o direito de primogenitura. E ali era como se fosse uma procuração, como se fosse um documento que não tinha como voltar mais atrás. Mas por culpa dele. Ele foi que fez isso. Por exemplo, o pai e a mãe não queriam que ele casasse com mulheres pagãs. O que ele faz? Casa logo com duas. Não é nem com uma, é com duas. Duas. E o texto hebraico vai dizer, no Antigo Testamento, as duas noras se tornaram amargura para Isaac e Rebeca. Porque ele era amargurado, ele amargurava os outros. Então, meu querido, em nome do Senhor Jesus, Deus falou grandemente com a gente domingo passado. Eu não combinei nada com o pastor Alex, quem estava ontem de noite aqui percebeu isso. Eu não combinei nada, o pastor ligou para mim, pastor, tem algum tema? Não, prega o que Deus colocar no seu coração. O pastor Alex, conversando com ela, fez um aconselhamento com ela, e o pastor Alex descobriu que ela tinha um problema de amargura, acho que era com o marido dela, se eu não me engano. E o pastor Alex conversando, você não quer perdoar? Você não quer resolver esse problema E com aconselhamento, a mulher conseguiu tirar a amargura do coração, perdoou a pessoa que tinha magoado ela, a mulher ficou boa. O que a amargura faz? Eu conheço exemplo igual do pastor Alex. Exemplo igual do pastor Alex. A pessoa era perturbada mesmo. Mas você via que o problema não era psicológico, não era físico, era um problema de mágoa, de amargura que destrói você. Muito bem. A Bíblia diz, voltando para o ponto 1,
que brotando vos perturbe. Cuidado, atentem, para que não seja faltoso, para que não brote nenhuma raiz de amargura. A palavra brotar, da minha versão aqui, na língua grega, é a palavra fio. A mesma palavra que nós cearenses usamos quando nasce um ramozinho de qualquer planta. Se nascer uma planta, se o feijão estiver saindo aquela... É o fio do feijão, é o fio do milho, é o fio da bananeira. A bananeira está fiando, o milho está fiando. Quer dizer, nós cearenses falamos grego. Pois muito bem, esse fiozinho que está saindo, se for de amargura, ele perturba. É o que o texto está dizendo. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, brotando, fio, aquela coisinha de nada, só aquilo, se for de amargura, já perturba. E a palavra perturba aqui é a palavra usada várias vezes na Bíblia para pessoas que estão atormentadas, como nós vamos ver aqui na frente. Então veja, essa carta foi escrita para crentes, não foi para descrente, foi escrita para o povo de Deus. E Deus está dizendo para o próprio povo dele: cuidado, se tiver uma raiz de amargura, trate de resolver, porque se não resolver, vai te perturbar, vai te atormentar. A palavra é usada para pessoas atormentadas de espírito ou de espíritos imundos. A amargura é como se abrisse as portas para Satanás tomar conta da sua vida. O seu espírito fica doente e os espíritos imundos se aproveitam disso. Tudo isso para mostrar o perigo da amargura. Se você não tiver convencido disso, eu não sei mais o que pode te convencer do que a amargura é um perigo. Para mim, faz tempo que eu estou convencido disso. E é por isso que aconteça o que... Olha, se eu for contar para você as coisas que eu já passei no ministério, você vai dizer: ou esse pastor ou é doido ou é crente. Não tem para onde correr. Não tem outra solução, não. Mas uma coisa eu garanto para você: se eu morrer, eu morro em paz. Segunda coisa, a natureza da amargura. A amargura, infelizmente, faz parte da natureza humana. Por que faz parte da natureza humana? Porque a natureza humana é caída. Depois de Adão e Eva, do Éden, todo ser humano nasce pecador. E a amargura não é uma doença psicossomática como se tratam. Para ser sincero, e aí eu peço ajuda, se você por acaso, se eu estiver errado, você pode me corrigir, não tem nenhum problema. Eu não sou mestre, não sou doutor, nunca quis ser mestre de nada. Mas se eu estiver errado, você pode levar, pastor, não é, porque eu não sou psicólogo. Agora, de tudo que eu já vi, de tudo que eu já li muito, posso te garantir. Atualmente, com a internet, eu vi muitas palestras, podcasts e muita coisa. Eu não consegui ver até agora. Eu li o DSM-5, que é a Bíblia da psicologia, da psiquiatria mundial. É americana, mas é para o mundo todo. Eu não vi até agora. E de novo, eu aviso. Se eu estiver errado, pode me corrigir. Eu não sou a estrela da aula. A estrela da aula é a palavra de Deus. E nós temos que falar o que Deus fala. Se eu estiver errado agora, desculpe, eu errei, amém. Eu não tenho problema em pedir perdão dos meus erros. Mas vamos lá. Eu não vi até agora nenhuma linha da psicologia tratar a amargura como uma doença em si. Eu não vi. Se alguém conhecer, por favor, me corrija. Eu não vi. Eu vejo tratar a amargura como consequência de alguma síndrome. Você tem uma coisa assim, aí você fica amargurado, você tem isso, por isso que é amargura. Mas dizer que a amargura é o problema, entre aspas, a doença, eu não vi. Até ontem eu não vi, pode ser que apareça alguma coisa daqui para frente. Na Bíblia não é assim. Na Bíblia a amargura é o problema e a amargura é pecado.
Na Bíblia, amargura é pecado. Por isso que ela faz parte da natureza humana, por isso que todo mundo tem, porque todo mundo é pecador. Simples assim. Simples assim. Por que eu tenho amargura? Porque eu sou pecador. Você viu Cristo com amargura alguma vez? Você não vê Cristo com amargura. Por quê? Porque ele não tem pecado. Adão e Eva, antes do pecado, eles viviam amargurados? Não. Depois do pecado, já começaram logo um brigando logo com o outro. "Oi, a culpa é da mulher que você me deu. Não, a culpa é do diabo. A culpa é de alguém, menos minha." E já começa por aí. Você pega um Caim, depois do pecado. É amargurado até com Deus. Deus diz: "Olha, Caim, você vai ser banido da terra." Não, peraí, é injustiça comigo, é demais para mim. Foi o que eu fiz para merecer um castigo tão grande, só porque eu peguei o meu irmão e esmaguei a cabeça dele com uma pedra? Isso lá é motivo de banir? Caim é desse tipo, amargurado. A amargura é consequência do pecado. A amargura é uma raiz parasita. Ela se alimenta de qualquer coisa. Do ódio, do orgulho, da inveja, do egoísmo, da decepção, da mentira, das frustrações. Pega Aitofel de novo, o exemplo que eu dei na aula passada da Aitofel. Aitofel tinha inveja amargurada. Aitofel era tão egoísta, que ele tirou a própria vida. De tanto egoísmo, de tanto egoísta que ele era, de não aceitar nenhuma repreensão. Das mentiras, das frustrações e por aí vai. A amargura, ela é um câncer. As pessoas que fazem tratamento de câncer, a minha cunhada está fazendo esse tratamento, eu digo sempre para ela: ó, evita açúcar, evita essas coisas, porque o câncer se alimenta de qualquer coisa, principalmente de açúcar. Se tiver açúcar, o câncer se alimenta. A amargura é igual um câncer. Qualquer decepçãozinha, qualquer raivazinha, qualquer ódiozinha, amargura. Sabe por que tem muito casamento destruído, irmão? Porque o cônjuge alimenta a amargura do próprio cônjuge. Às vezes não fala que não gosta de um defeito do cônjuge, não fala, mas fica alimentando no coração. Às vezes coisas tão pequenas, aquelas coisas corriqueiras da vida, sabe? Meu filho, lá no Ceará a gente chama meu filho e minha filha, né? Aqui vocês mais amor para cá, amor para lá. Nós é meu filho e minha filha, né? Sabe, a pessoa que faz uma coisa repetidamente que você não gosta. Mas se você não tiver, se o amor for maior, essas coisas você consegue, porque o amor cobre multidão de pecado, não é isso? Mas se você tiver uma raiz de amargura, qualquer coisinha que seu cônjuge faz, que você não gosta, se você falar é até bom, que você fale e brigue, é até melhor. Porque se você ficar calado e ficar alimentando, ele não me entende, ela não me entende, eu já falei para mudar, mas ele não muda, eu já falei para ela mudar, mas ela não muda, eu gostaria que ela fizesse isso, mas ela não faz. Se você não fala e fica alimentando o seu coração, daqui para frente estoura o casamento. Mas o que aconteceu? 30 anos de casado, 35 anos de casado, o que aconteceu? O que aconteceu foi alimentando, sabe? É o que a Bíblia chama das raposinhas, né? Foi alimentando. Daqui a pouco, ó, já era. Você vê como a amargura é uma coisa perigosa. Eu te garanto que 70% dos problemas de matrimônio que chega a divórcio, no mínimo 70% é você ficar amargurado com seu cônjuge sem tratar. Eu lhe garanto. Se for honesto, olha, qual o problema? Olha, eu já falei 1000 vezes para não deixar o sabonete dentro da pia. Eu chego lá, está o sabonete todo molhado, toda aquela coisa preguenta. Mas não tem jeito. As toalhas tudo molhadas, dobradas em cima da cama, mas não tem jeito. Eu já falei que quando eu estiver assistindo minha novela, não venha me atrapalhar, mas não tem jeito. Coisas pequenas assim, você vai alimentando, de repente. Vamos procurar amargura. A amargura se alimenta de qualquer coisa.
A principal causa da amargura é a falta do conhecimento do amor de Deus e da palavra de Deus. Porque se realmente você conhecer Deus, você vai tratar dos problemas seriamente. Olha, eu sempre me admirei quando o Collor de Mello foi presidente. Eu me admirava, desde aquele tempo que eu percebia algumas coisas no Brasil, que tal. Eu sou nordestino, sou do Ceará. E lá no Ceará, todo mundo conhecia Collor de Mello como o príncipe da corrupção. Porque ele vivia lá em Fortaleza, ele era de Maceió, mas vivia lá, era muito amigo do filho do empresário lá de Fortaleza, vivia lá em Fortaleza, era playboy, sabe, aquele playboy, carro aberto, aquela coisa toda, tal. Todo mundo sabia que era Collor de Mello. De repente, sai na televisão que Collor de Mello era caçador de marajá. E o pessoal aqui do Sudeste era uma paixão tão grande, e nós não tínhamos, tanto é que lá no Ceará, ele nem ganhou no Ceará, para entender, nós sabíamos que era Collor de Mello. E no Brasil todo, e vocês aqui de São Paulo, caçador de marajá. Então eu nunca gostava dele. Aí eu fui ver o que aconteceu, esse homem mudou rapidamente, o que aconteceu com esse homem. E aí ele disse uma frase, que é a única coisa que eu acho que ele fez de bom na vida dele foi dizer essa frase. Até hoje eu gosto dessa frase que ele falou. Ele falou assim: o problema não é ter problema. O problema é ter problema e fingir que não tem. Foi a única coisa que ele falou que eu gostei, que até hoje eu guardo na minha cabeça. Não sei nem se é dele essa frase. O problema não é ter problema. O problema é ter problema e fingir que não tem. Se você tem uma amargura no seu coração, se tem algo no seu coração que te atrapalha, que te deixa magoado, talvez esse problema psíquico que você carrega há tanto tempo, talvez essa falta de alegria no cristianismo, em Deus, que você carrega. Para um pouquinho, pensa um pouquinho, será que eu não estou carregando uma amargura de A, de B ou de C? Às vezes a pessoa que você mais ama, porque geralmente você fica amargurado com quem você ama. Com quem você ama, você não fica tão amargurado assim, não. Se você não gosta da pessoa, se a pessoa não gosta de você, não vai fazer diferença nenhuma. É um aviso de Deus, ó, presta atenção, arranca a amargura aí, ó. Nem que seja na bala, mas vamos ter que arrancar. Olha o aviso do céu, viu? Olha, é para arrancar. Mas, de repente, é isso, irmãos. Eu digo para os meus irmãos de novo, no dia que eu tratei no meu coração de várias amarguras, não foi só de uma, de várias amarguras, eu passei a viver uma vida melhor. Pastor, mas você não sabe o que aconteceu comigo. Bom, não sei mesmo e talvez nunca vá saber. Do jeito que você também não sabe o que aconteceu comigo. Mas eu lhe garanto, não importa o motivo. Não depende da pessoa que causou amargura em você ficar curado. Não depende dela. Depende de você. E se você esperar mudar alguma circunstância, ou até as próprias pessoas que te amarguraram, mudar alguma coisa nela, eu vou te falar aqui uma coisa, você vai passar o resto da vida amargurado. Porque a solução não está nas circunstâncias e nem está nas pessoas que te amarguraram. Está em você. O amargurado é você e a solução está em você, pela graça de Deus. Vamos lá, ponto 4. Ponto 4 ou ponto 3? Ponto 4. O poder da amargura. A amargura é algo tão poderoso, poderosa, que tira a paz. Olha o que o texto diz, ó, siga, e a palavra seguir aqui é buscar com afinco, com esforço. Siga, é como se fosse um caçador. Esse texto aqui é extremamente rico, teologicamente, em termos de gramática grega, é sublime esse texto. Quando ele fala seguir a paz, na minha versão, a palavra seguir aí é de um caçador profissional, um batedor profissional, rastreando uma caça, que sabe que vai chegar nela. Seguir a paz é isso que significa. Olha, busca, se esforça, examina como um batedor, como um caçador, olhando as pistas, Mas faça isso com quem? Com a paz. A paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o
Ô, Tiago, você não estava aqui na aula passada? Estava não, né? Na aula passada não, né? Nem pegou o começo hoje. Esse aqui é aqueles textos que deixam calvinistas e arminianos desesperados. Porque ele diz que se você não seguir a paz e a santificação, você está condenado, você não vai ver o Senhor. Só que ele está falando para crentes. Ele já falou dos eleitos aqui atrás. De novo, a amargura é algo tão terrível que você é crente. Você é crente. Mas você não consegue ter aquilo de mais precioso que o cristianismo nos oferece. A paz e a presença de Deus. Você dá para entender isso? O poder da amargura é algo tão terrível. A maior bênção que nós temos no cristianismo, aliás, é uma consequência da salvação, é a paz. Quando você aceita Jesus, qual a primeira coisa que acontece? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. A primeira coisa é paz. Paz com Deus, paz consigo mesmo. É por isso que cristão era para ser um povo sadio psicologicamente. Cristão era para ser um povo sadio espiritualmente, mesmo no mundo de pecado. Porque nós temos os meios, as ferramentas e o poder para isso. Nós temos os meios, as ferramentas e o poder para ter uma vida psicológica sadia, espiritual, de viver em paz, independente da situação. Você encontra o apóstolo Paulo no corredor da morte, amargurado? Você encontra? Mas motivo ele tinha, não tinha? Ele estava animado. Você já leu a carta dos Filipenses? Ele está no corredor da morte, na carta dos Filipenses. Como é que é conhecida a carta dos Filipenses? A carta da alegria. Porque a carta que mais aparece a palavra alegria, haris, na língua grega. Haris, o haris. Mas está no corredor, porque não tem amargura. Ele tem o conhecimento de Deus, ele tem a confiança em Deus. Ele sabe o poder da amargura, o que a amargura pode causar na sua vida. Ele vai no corredor da morte glorificando, cantando, louvando. Ele não tem amargura, mesmo naquela situação. Como é que Paulo, naquela situação, não tem amargura? Eu e você, numa situação infinitamente pior, vivemos amargurados. Não existe, a verdade é essa, irmão. O cristão deveria ser o único povo do mundo que era para ser sadio psicologicamente, espiritualmente. Podia até ter frieira, unha encravada, espinhela caída, dor nas costas. Isso aí dá para aceitar. Não tem problema nenhum. Joelho podre, né, pastor? Coluna travada. Isso aí dá para aceitar. Mas o cristão não poderia ser doente espiritualmente e psicologicamente. Porque ele tem, de novo, os meios, as ferramentas e principalmente o poder do Espírito Santo para curá-lo. A amargura tira a santidade. A amargura trata Deus com leviandade. Quando você é amargurado, você não confia de que Deus é seu advogado, de que Deus é seu ajudador. O versículo predileto da dona Iraci: eis que Deus é o meu ajudador, confiarei, não temerei. Toda vez, eu não quero dar detalhes, porque puxa assunto e fica aquela coisa, mas eu vou falar uma coisa para você. Eu tive uma meia dúzia de ovelhas, que se tivesse colocado essas ovelhas para eu escolher ou Satanás, eu escolhia Satanás, que eu acho que dava menos trabalho para mim do que essas ovelhas. Então, pastor, o que você escolhe? Essas 6 ovelhas ou o capeta e mais 5 demônios? Não, traga o capeta e os 5 demônios que eu consigo me virar, porque essas 6 aqui eu não dou conta não. Irmãos, se você perguntasse para essas ovelhas quem era o pastor Helder, você vai dizer, não é possível, porque esse é o pastor Helder que você conhece. Não é o que eu conheço não, mas é. Só não me chamava, só não dizia que era queijo, todo dia tinha uma acusação contra mim. Uma vez, numa assembleia, você me acredita, Rogério, que foi da mesma denominação que eu, numa assembleia, um pastor, presidente da minha denominação, junto com o seu filho, se levanta numa assembleia e me acusa de fechar uma congregação e colocar não sei quantas crianças no olho da rua. Eu olhando para cada homem sem acreditar, no meio de um bocado de pastor.
E já tinha outros que não me conheciam, já tinha uns lá, uns pastores que não me conheciam, lá de Indaiatuba, não sei mais de onde. Já foi logo os cabos todos chorando. As criancinhas, as criancinhas. E olhando para cá, o cara me acusando, os outros abestados que não me conheciam chorando, e eu no meio do tiroteio, olhando. Eu não estou acreditando um negócio desse, não. Foi que João Arantes se levantou e disse, olha, o senhor vai me desculpar, mas você está errado. O velho João Arantes. Nem pedi. Irmãos, eu tive mais tanta raiva, porque eu sou cearense, sangue quente. Deus que me perdoe que eu estou no puto, mas tem uma vontade tão grande de espocar o ouvido daquele pastor do bufete, que só Deus sabe. É por isso que eu deixei de ir para a associação, para essas coisas, porque eu vi tanta coisa ruim em associação, nesse debate, eu deixei de ir por causa disso. O que aconteceu comigo? Eu vi em associação os caras queimar homens de Deus, quanto mais eu que nem sou tanto essas coisas. Enfim, mas pastor Zé Luiz me deu um ódio tão grande, mas tão grande, que eu não voei no pescoço daquele velho, daquele pastor, porque o Espírito Santo foi, sabe, não piorava a situação. Eu me levantei e disse, você não tem vergonha? Eu falei, o senhor não tem vergonha, não, o senhor da idade, o senhor não tem vergonha, não. O senhor está defendendo o seu genro. Aí citei as coisas lá, tal. Você vem me acusar de um erro do seu genro, em vez de se ocupar. Você vem me culpar. Isso foi uma coisa ridícula. Eu fiquei amargurado. Com esses homens. E o pior é que era da minha igreja. Eu tinha que conviver com essas pessoas. Para piorar a situação, deu umas 2 semanas depois, ele chegou para mim e disse, eu preciso falar com o senhor. Eu dava aula num seminário. Só. Domingo a gente conversa. Não, tem que ser hoje, tem que ser agora. Pô, mas eu estou dando aula no seminário, a aula vai terminar 10h15. Não, mas não tem jeito, eu me encontro com o senhor onde for. Disse, misericórdia. Já sei que o problema é sério. Só, olha, eu vou para casa, terminou aqui, eu vou para casa, eu moro no bosque. Combinou comigo um lugar lá, eu fui. Quando eu chego lá, eu já cheguei pálido, pastor, tremendo. Eu já sei que a bucha, e eu já com o cara atravessado aqui na garganta, não podia nem olhar para a cara dele. Pois não, irmão, o que aconteceu? Pastor, eu estou aqui para falar em nome da igreja, que o senhor precisa melhorar suas pregações, o senhor prega muito ruim. Irmão, eu te falo, sinceramente, eu já estava com raiva da associação. 2 semanas depois, o cara fez isso na minha cara, depois do medo que eu passei. Rapaz, eu estava que não aguentava mais. Mas, rapaz, eu fiquei assim, eu não acredito. Esse é o problema, é. Aí eu olhei assim para ele e disse, irmão, eu prometo, irmão, que eu vou estudar mais. Prometo, irmão, que vou orar mais. Nem sempre a gente prega bem. Tem dia que a gente consegue pregar, mas tem dia que não dá, porque nós somos pecadores, nós somos humanos. Antes de chegar aqui no púlpito, nós passamos por um bocado de coisa, em casa, com ovelhas, com um bocado de coisa, com notícias ruins. As pessoas não sabem disso. Acha que é chegar aqui e pé bufo, não é. Nós assimilamos as dores das pessoas, assimilamos o sofrimento das pessoas. Tem irmãos que, essa semana, né, pastora Valquíria, eu fiquei sabendo de luta de irmãos que ligaram para mim, pastor, não vou poder isso, por aquilo. Irmão, não estava sabendo da sua luta, meu irmão, vamos orar por isso. Então, tudo isso pesa sobre você. Nem sempre você chega aqui bem, nem sempre você chega aqui, sabe, tem um peso espiritual em cima de você. Aí o cara diz, mas eu prometo que eu vou estudar, vou orar mais, vou me dedicar mais para pregar mais. Há um ano atrás, essa mesma pessoa encontrou com alguém da IBAB, de Jacareí, uma igreja que eu ajudo lá em Jacareí. Eu olho para a pessoa e disse, você é de onde? Eu sou da IBAB de Jacareí. E quem é seu pastor? Nós não temos pastor, mas quem está nos ajudando lá é o pastor Helder da CIEB, está nos ajudando lá. Pastor Helder, é? Pastor Helder ajuda vocês lá? Ele já se converteu ou não? Só que de lá para o ano passado, já tinha se passado 12 anos. Tinha uma coisa que não existia mais no meu coração. Amargura. Porque eu não vou viver amargurado com um sem noção, que vai passar a vida toda tentando me magoar, me ferir, e eu vou ficar preso. Não. Aí a irmã chegou para mim, pastor, aconteceu isso aqui. Não, irmã, não tem problema não. Se a irmã quiser marcar uma reunião com ele, eu vou com lá. Pergunta se ele marcou.
E assim é, eu não dependo dessa pessoa, eu não dependo dessas circunstâncias para viver em paz com meu Deus. Ele, é problema dele com Deus, o coração dele, ele vai prestar conta, eu vou prestar conta do meu coração. E se eu ficar amargurado, ele está lá do outro lado do mundo e eu aqui sofrendo amargurado. Não, no meu coração não. Irmão, se você pensa isso de mim, se você pensa de mim, olha, eu peço perdão, se eu falei com você, me desculpe e tal, mas daí em diante o meu problema com Deus está resolvido. Eu durmo em paz. Porque a amargura tem esse poder. E eu não quero que nada tire a minha paz e nada me separe da graça de Deus. Ok? Eu acho que eu pulei o ponto 3, não pulei não, irmão? Tem certeza que eu não pulei? Não pulei não, né? Ok, tá certo. Vamos para o remédio para a amargura. O remédio para a amargura. Preste atenção. Jesus já sabia que nós naturalmente teríamos problemas de amargura no coração. Assim, em Mateus 11, 28, eu quero que você abra a sua Bíblia lá para Mateus 11, 28, nós temos o que nós chamamos de chamada geral. Chamada geral. Chamada geral. Mateus 11, 28. Na chamada geral, implicitamente, está colocado esse perigo na nossa vida, e é por isso que Jesus faz essa chamada. Mateus 11, 28. Vamos ler todo mundo junto? Vamos ler até o versículo 30, viu, irmãos? Até o versículo 30. Mateus 11, 28 a 30. Vamos lá. Tomai sobre vós Muito bem. Presta atenção na chamada geral. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A amargura pesa na sua alma. A amargura cansa você. A amargura sobrecarrega sua alma, seu espírito. Só tem um jeito de você curar a amargura. É você se dobrando diante de Deus, se ajoelhando, Senhor. Durante anos eu tenho essa mágoa de Cicrano, de Beltrano, de Fulano. Eu não estou nem dizendo que você não esteja certo de estar magoado, não. A pessoa realmente errou com você. Como o pastor Alex deu o exemplo domingo aqui. A mulher tinha razão mesmo. Mas a cura não depende, repito, da outra pessoa chegar. Não, depende de você. Olha, você fez isso comigo. Mas o meu Deus, a quem eu sirvo, vai me ajudar para que eu não carregue essa amargura no meu coração. Eu vou te perdoar. Eu vou despender perdão, mesmo que você não mereça, como nós também não merecemos que Deus nos perdoe. E arranca, porque é um peso que você não pode carregar. É por isso que Cristo diz: joga para mim, me entrega para mim. A amargura tem este poder de abater, de deixar você sobrecarregado. Vá para Colossenses capítulo 3. Se você entrega esse peso em Jesus Cristo, se você se dobra, entrega a Jesus Cristo, em Colossenses 3, 12 a 17, tem uma outra coisa que você tem que fazer. Preste atenção. Colossenses 3,12. Vamos ler juntos de novo. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoais
uns aos outros. Continuando. A palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, olha, eu nem preciso falar nada. É só viver isso aí que nós acabamos de ler. Só isso. Por isso que o cristão tem todas as condições de vencer esses problemas psicossomáticos derivados de amargura. Duas coisas bem rápidas. A Bíblia compara o cristão como trigo e o não cristão como joio. A palavra joio é uma palavra difícil de traduzir. Até hoje há um debate sobre o que realmente é o joio. Eu não sei se já descobriram exatamente, porque faz tempo que eu não pesquiso sobre isso. Mas até alguns anos atrás, a palavra joio, tanto na língua grega como na língua hebraica, fala de uma planta específica. Mas a pergunta é, que planta é essa? Nós não sabemos. Alguns acham que o joio é um tipo de rama que se enrola no trigo. Outros acham que é um tipo de mato que parece muito com o trigo. Mas essa segunda possibilidade eu acho que é a mais segura. Mas existe uma diferença que os teólogos concluíram acerca do joio e do trigo, até pelas palavras gregas. Sabe qual é a diferença? É que o joio, diante da palavra de Deus, essa palavra que nós acabamos de ler, habite ricamente em vós, como eleitos de Deus, tenha misericórdia, tenha bondade, suportai-vos uns aos outros. Acima de tudo esteja o amor, seja a paz de Cristo, habite a palavra de Cristo no seu coração. Em tudo o que fizer, dê graças a Deus, faça como se fosse para Deus, louve a Deus. A diferença é que o joio ouve isso aí e continua assim, duro. Ele sabe disso, ele ouve isso, mas a palavra vem, volta e... O trigo, ele ouve essa palavra, lida, pregada, e quando a palavra bate no coração dele, o Espírito Santo, acende a faísca. Sabe o que acontece? O trigo se inclina, se dobra. É isso mesmo. Eu vou fazer isso aí. Eu vou fazer isso que a Bíblia está... Exatamente isso aqui que está na Bíblia. É isso que eu vou fazer. E ao fazer isso, a paz de Deus, que excede todo entendimento, que você tanto busca, tanto necessita, a paz de Deus que excede todo entendimento, tomará o seu coração, sua mente, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Busque o poder do Espírito Santo. Romanos 14, 17. Busque o poder. Pelas suas forças, você não vai conseguir fazer isso. Romanos 14, 17, diz assim, Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus, é isso mesmo? É, Romanos 14. Romanos 14, 17, 19. É isso mesmo. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que desse modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Sozinho você não vai conseguir. Mas pelo poder do Espírito Santo você consegue. Eu disse que tinha duas coisas. Um era o joio e o trigo. Sabe qual é a outra coisa? José do Egito.
Quando José foi vendido pelos irmãos, e os irmãos se encontram com José, deixa eu ver se eu consigo achar o texto aqui. José vai dizer assim para eles: olha, o que vocês fizeram foi mal, vocês atentaram mal contra mim. Eu não sei se eu vou conseguir achar. Acho até que o pastor Alex pregou aqui, achei. Gênesis capítulo 50. Gênesis capítulo 50. Acho até que o pastor Alex falou sobre isso domingo passado, mas se ele não falou, falo eu. Gênesis capítulo 50, versos 19 e 20, e até 21. Preste atenção. Gênesis capítulo 50, verso 19 até o 21. Respondeu-lhe José. Então, os irmãos de José fizeram todo aquele mal com José, venderam José, tal. Quando ele se encontra com José, que ele já sabe que José é o governador do Egito, José responde o seguinte: respondeu-lhe José: não temas, ou não temais. Acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos, assim os consolou e lhes falou o coração. José era para estar amargurado. Teve a vingança na sua mão, mas não fez isso. Porque ele sabia que se ele se vingasse, ele ia continuar amargurado para o resto da vida. Então a primeira coisa é que você tem que ser trigo. A segunda coisa, não é que as pessoas não erraram com você, não é que você não tenha razão de ter ficado magoado, eu não estou questionando isso. Às vezes você pode ficar amargurado sem razão e pode ficar amargurado com razão. Mas o problema não é esse. Mesmo que a pessoa tenha feito mal, como José está dizendo, vocês fizeram o mal. Vocês intentaram e fizeram o mal. O que vocês fizeram foi mal mesmo. Mas meu Deus é tão grandioso, é tão poderoso, que pegou o mal que você fez comigo e me deu condições, transformou esse mal num bem, para ajudar a vocês mesmos que fizeram mal. Olha o que Deus é capaz de fazer. Vocês fizeram mal e Deus pegou esse mal, transformou no bem para ajudar vocês mesmos que me fizeram mal. Está aqui outro exemplo de uma pessoa que não é amargurada, José do Egito. Talvez ele soubesse do perigo da amargura mais do que nós hoje. A segunda coisa, meu irmão, busque o poder do Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, 22 e 26 são os frutos do Espírito. A paz, vocês conhecem, né? A paz, a longanimidade, a bondade, o amor, a alegria e por aí vai. É isso que nós temos que conservar. Um crente que conserva o fruto do Espírito, ele não vive amargurado. Procure viver em paz. Quando depender de você, viva em paz com Deus, em paz com você mesmo, em paz com os outros. Não vá procurar para você amargura desnecessária. Porque tem crente que busca mesmo. Tem gente que adora confusão, adora briga, adora rolo. Procura viver em paz, para dormir em paz, para se deitar e se acordar em paz. Não deixe brotar raiz de amargura no seu coração. Se você sentiu que está começando, sabe como é que você sabe? É quando você começa a pensar naquela coisa o tempo todo. Michael Leite, rapaz, o Michael Leite fez isso comigo. Peraí, eu vou ter que falar com o Michael Leite, o Rodrigo Michael Leite, porque se eu fico nesse negócio, você começa a alimentar essa amargura aí já era. Bom, eu quero encerrar essa aula de duas maneiras. Antes de ler Salmo 119, 103, eu queria que o irmão colocasse já na tela aí o Salmo 119, 103. Eu queria contar para você uma história real. Conta-se que um sábio da Idade Média, pelo que eu vi, é uma história real mesmo. Tinha um discípulo que estava extremamente amargurado, e com razão. Alguém tinha ferido e machucado ele realmente. E esse discípulo foi procurar o mestre e contou o que tinha acontecido. Cheio de mágoa, cheio de amargura.
E naquela época, até a Idade Média, nós tínhamos um tipo de ensino chamado de peripatéticos. O que é peripatético? Era você ensinar caminhando. Como Jesus foi um peripatético, que eles caminhavam, viajavam, e enquanto ia viajando, ia ensinando. Peri significa de periferia, ao redor. Né? E patético não é de pateta, não. É de pedagogia, de ensino. Então, é um ensino caminhando. Você caminha e vai ensinando. E o mestre chegou por isso e falou assim, vamos caminhar. E o que aconteceu? Ele foi contando. Ele tinha razão mesmo, está amargurado. Eu não lembro mais o que era a história. Mas eu me lembro bem da lição do mestre. E eu gostaria que você lembrasse dessa história para o resto da sua vida. Dado o caminho, o mestre falou por isso, só um minutinho, te interrompendo aí. Pega essa raizinha aí de quebra-pedra para a gente fazer um chá. E o discípulo foi lá, arrancou você sabe, conhece quebra-pedra? Não sei se é a mesma coisa aqui em São Paulo. É uma raizinha, tipo uma trepadeirazinha, mais fininha, que você arranca rapidinho assim. Aí ele foi lá, pegou a raiz de quebra-pedra e saíram andando para fazer chá. Sim, mas o que aconteceu? O discípulo descendo a lenha. Fulano de tal, ciclano fez isso, tal. Mais na frente o mestre parou e disse, meu querido, te interrompendo de novo. Pega essa ervazinha aí, tipo uma árvorezinha daquelas pequenas bonsai que chama, né? Para fazer não sei o quê. Aí ele foi lá e puxou, e fez um esforço, arrancou. E continuaram andando. Sim, mas o que aconteceu? Continue aí. Aí ele, quando chegou mais na frente, tinha, assim, tipo uma erva cidreira, né? Grande. E o mestre disse, queridão, arranca essa árvore para mim também aí. Eu precisava dessa árvore aí. E o discípulo foi lá e começou a puxar e puxava. Eu não sei se é erva cidreira do Ceará ou erva cidreira de São Paulo, mas a bicha é dura pra caramba. Para arrancar aquilo dá um trabalho danado. E ele suava e puxava e não conseguiu. Aí lá pelas tantas ele perguntou, mas mestre, o senhor precisa realmente dessa erva? E o mestre respondeu, não preciso não. Eu mandei você arrancar essa erva para a seguinte coisa que eu vou lhe dizer. Você está amargurado. Quando a amargura é uma raiz, como a de quebra-pedra, ainda dá para arrancar. Você vai lá e arranca. Quando é uma raiz. Quando ela começa a crescer, e vai crescendo, ela vira como essa árvore. Para arrancar, só um milagre de Deus. Ainda bem que eu e você temos um Deus de milagre. Ainda bem que eu e você temos um Deus de milagre. Por isso que a Bíblia diz para mim e para você no Salmo 119, 103. Vamos ler juntos? Quão doce e as palavras de Deus estão dizendo para mim e para você. Cuidado com a amargura. Arranque ela. Destrua ela. Antes que ela destrua você. E por último vai dizer em Provérbios 4, 23. Provérbios 4, 23. Vamos ler juntos? Sobretudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes. Vamos ler mais uma vez juntos? Amém? Próximo domingo nós começamos um novo tema.